Olá, você que nos assiste aqui no Movimento Online, está começando mais uma entrevista. Desta vez nós vamos conversar sobre o recente caso de publicações de exposições na internet relacionado a abusos que aconteceram em relacionamentos, e as ex-parceiras resolveram denunciar seus abusadores pela rede social Twitter. Foram mais de 80 casos relatados. Nós publicamos no site do Movimento Online, você pode conferir no www.movimentoonline.com.br essa matéria. E agora nós estamos aqui com o Dr. Rafael Chamon. Ele é pós-graduando em Direito Penal e Criminologia. Nós vamos conversar não sobre esses casos especificamente, mas sobre esse tipo de atitude que tem sido muito comum nas redes sociais, que é de exposição. A gente vai conversar um pouquinho com o Dr. Rafael. Tudo bom, Dr. Rafael? Tudo bem, agradeço o convite, vai ser um prazer conversar com vocês. Ótimo. Nós vamos começar falando sobre os tipos de violências contra a mulher, né? Que alguns são muito comuns, muito conhecidos, mas outros poucas pessoas conhecem. O doutor pode falar um pouquinho para a gente sobre esses tipos de violência? Então, Ana, a Lei Maria da Penha, Lei 11.340, ela traz algumas formas de violência doméstica e familiar contra a mulher. Não são taxativas, né? São essas, entre outras formas de violência. São elas, por exemplo, violência física, que é qualquer conduta que ofenda a integridade ou saúde corporal, violência psicológica, violência sexual, violência patrimonial e violência moral. Essas são algumas das diversas formas, né, de violência contra a mulher. A gente falou um pouquinho agora sobre os tipos de violência contra a mulher, mas outros tipos de violência também são expostos, não só com as vítimas sendo mulheres, mas homens, crianças. As pessoas realmente estão usando as redes sociais para expor esses tipos de casos, estão criando coragem, né, de postar em seus perfis, e isso acaba viralizando. Quais são as consequências de publicar exposições pela internet? Quais consequências isso pode trazer para a vítima que está expondo o seu caso ali? Então, Ana, a exposição na internet, né, de terceiros, isso tem reflexos tanto na área civil quanto na seara criminal, né? Pode ter, né? Em ambos. É, o Código Civil ele prevê que quem por ação ou omissão voluntária, né, negligência ou imprudência, viola direito ou causa dano a alguém, ainda que seja um dano só moral, comete um ato ilícito. E também vai dizer que quem cometer esse ato ilícito e causar dano a uma pessoa fica obrigado a reparar. Então a gente vê que já existe, né, na seara civil, no âmbito do direito civil, do processo civil, uma obrigação de reparação, de indenização de danos morais, se dessa exposição gerar dano à vida privada, à honra, à imagem das pessoas. No mesmo sentido, também prevê, né, o Código Penal. O Código Penal ele tem três tipos penais que vão dizer respeito aos crimes contra a honra, que a gente chama, né? A calúnia, a difamação e a injúria. E a rede social é um meio, pode ser um meio para ser executado esse crime, né? Esse crime pode acontecer pelo ambiente virtual. Quais seriam esses, né? Quais são esses três tipos penais, basicamente, que a gente acaba podendo incorrer em algum deles, é, até sem querer, né? A calúnia, por falta de conhecimento, né? Calúnia é caluniar alguém, é imputar falsamente um fato definido como crime, ou seja, é você sabendo que a afirmação é falsa, a faz ainda assim para prejudicar alguém. A difamação, por exemplo, que é o outro caso, seria difamar alguém imputando fato ofensivo à sua reputação. Esse fato pode ser verdadeiro ou falso, independente se é falso ou verdadeiro, ainda que seja um fato, então, portanto, verdadeiro, e que seja algo prejudicial à imagem da pessoa, isso também é um crime. É um crime também previsto no Código Penal e está no artigo 139. Calúnia e difamação, eles parecem muito porque diz respeito à imagem da pessoa no seu convívio social. Então, aquele que causa qualquer tipo de ofensa à imagem, ela pode incorrer em algum desses crimes. E a injúria, que é ofender diretamente, né? É ofender a dignidade ou o decoro.
na pessoa, que pode se dar também pela rede social, que você ofende uma pessoa diretamente, você também está lesando a honra dessa pessoa, também pode configurar crime. O fato desses crimes acontecerem na presença de várias pessoas ou por um meio que facilite a divulgação, isso isso prevê, né, um aumento de pena. Então é ainda mais grave sendo na rede social. Mas assim, a internet é um meio. Esse crime pode ser pessoalmente ou não. Você expor na rede social, você pode estar tanto cometendo algum desses crimes, quanto pode ter algum tipo de responsabilização civil só pelo dano à imagem da pessoa. Então, até que a pessoa seja condenada, né, pelo crime que foi relatado, é preciso manter um sigilo, né, daquela denúncia. O correto É, é você, isso, legalmente. é, se você não deve, você tem limites, né? Uma coisa é noticiar o fato, outra coisa é imputar um fato e aí com a intenção justamente de causar essa condenação social, digamos assim. Uma coisa é noticiar, a própria imprensa tem limites no noticiário, né? Então, imagine um particular. Você pode noticiar fato, isso não é um problema, mas quando você imputa algo que vai com a intenção mesmo de causar dano à imagem da pessoa, de causar dano à honra da pessoa, à reprovabilidade da conduta da pessoa no seu ambiente social, você pode estar, sim, incorrendo num crime. Então, é importante, assim, que quem se sente à vontade de comentar que foi vítima de algum tipo de violência pela rede social, pelo menos preserve o nome do acusado, né? Ou pelo menos assim fotos, que muitas pessoas fazem isso, né? Fazem uso de fotos, de vídeos para poder provar aquilo que elas estão falando. E isso não é uma maneira bacana de fazer, pode trazer consequências legais para essa pessoa, né? Assim, acho que correr o risco, a gente tem que estar atento, né? Que a gente, ao exercer os nossos direitos, a gente tem que respeitar um limite de não transgredir o direito de outro, né? É, Talvez assim, um relato do caso, sem expor, por exemplo, quem são as pessoas envolvidas, se a intenção é encorajar, talvez seja esse um método eficiente de relatar, olha, eu sofri assim, assim, assado. Quem sou eu para dizer como que a pessoa deve relatar ou não um tipo de violência, ainda mais contra a mulher que não sou. Mas, do ponto de vista legal, preciso tomar cuidado com o que se expõe na rede social. É preciso ter cuidado de como se tratam as imagens, as informações no ambiente virtual. Seja rede social, seja grupo de WhatsApp, vazar print de grupo de WhatsApp, por exemplo, isso é vazar privacidade, isso pode gerar eventual dano aí civil, no caso civil, contra quem propagou isso, né? Então, é preciso ter um pouco de cuidado. O tema é sensível, né? Mas é preciso ter cuidado na hora de tratar desses assuntos no ambiente virtual, que é o mundo. A gente tem a impressão, é muito comum a gente achar que a internet é uma terra de ninguém, né? Uma terra sem lei. Mas não é mais, ainda que já possa ter sido em algum momento, o direito está sempre atrasado em relação ao mundo dos fatos, mas ele vem se aproximando. Então a gente tem muitas legislações já que permeiam aí o mundo da internet, de delegacia especializada e por aí vai. Então tem que tomar um pouco de cuidado com o que a gente leva para essa arena virtual, para se discutir e se expor que você pode estar cometendo algum crime ou pode ser responsabilizado civilmente também. Ok. E se essa exposição feita por alguma vítima acabar repercutindo em uma ameaça da pessoa que é acusada ou de algum familiar dessa pessoa, onde recorrer para ter os seus direitos, você como vítima, onde recorrer? Acho que a indicação principal é vamos procurar um advogado de confiança, um advogado, e recorrer à delegacia. Existe delegacia especializada em algumas regiões, né, delegacia especializada em violência contra a mulher, mas acredito eu que a delegacia é mais próxima, está se sentindo ameaçado de alguma forma, talvez seja esse o melhor caminho. Ótimo, acabamos de conversar então com o Dr. Rafael Chamon, pós-graduando em Direito Penal e Criminologia. Muito obrigada pela sua participação e a explanação sobre esse assunto aí muito recorrente nas redes sociais, que são as exposições de casos de violência. Obrigada, doutor. Eu que agradeço o convite.
Você também pode acompanhar outras entrevistas aqui no Movimento Online. Nós temos um quadro chamado Movimento Saúde e semanalmente nós temos tido algumas entrevistas com médicos e diretores de hospitais. Muito obrigado pela sua companhia. Continue nos lendo e nos acompanhando aqui no Movimento Online. Obrigada, até mais.